Olá, meu povo lindo! Nossa aula de hoje será sobre letras e fonemas. Vem comigo. Bem, pessoal, a letra é a representação gráfica, ou seja, é aquilo que eu vejo, é a imagem, o desenho. Já o fonema é a representação sonora, é o que eu ouço. Letra eu vejo, eu leio. Fonema eu ouço. Tranquilo, certo? Algumas palavras possuem a mesma quantidade de letras e fonemas. O que acontece, por exemplo, em casa. Nós temos 4 letras, 4 fonemas, certo? 4 letras. C-A-S-A. 4 fonemas. Observe que quando você pronuncia casa, não é o som de C, é o som de K. Quando você fala casa, casa, se você retirar o asa, você vai perceber que vai ficar K, ok? Bem como o S vai ter o som de Z, certo? Sempre que você for representar, você vai colocar entre duas barrinhas, tá certo? Vocês vão ver aí na imagem. Existem também palavras que têm um número de fonemas menor do que o número de letras, como é o caso, por exemplo, de chá. Chá. Então, nós temos o C, o H e o A. Então, são 3 letras. C-H-A, 3 letras. No entanto, o C e o H, na pronúncia, você só consegue perceber o som de uma letra, que é representado pelo X, tá certo? Então, é como se tivesse o X e o A. Ou seja, 3 letras, 2 fonemas. Conseguem perceber? Tem casos em que a quantidade de fonemas é maior do que a quantidade de letras, como é o caso de fixo. Fixo. Então você tem 4 letras, no entanto você tem 5 fonemas. Por quê? Porque nesse caso X, ele tem o som do KS, é o que a gente chama de dífono. Dífono, tá? É uma letra com 2 sons, né? Então, com 2 fonemas, tá certo? Então, o X representa o K e o S. Então, nesse caso, fixo, são 4 letras, mas nós temos aí 5 fonemas. Tranquilo, pessoal? Em relação à classificação dos fonemas, aí nós temos vogais, semivogais e consoantes. A diferença entre vogais e consoantes é que as vogais elas saem livremente pela boca. A, E, I, O, U. Saem livremente. Diferente da consoante, que elas sempre encontram um obstáculo, seja a língua, sejam os lábios, o céu da boca, tá certo, gente? Então, a diferença básica, vogal sai livremente, a consoante ela encontra um obstáculo. E a semivogal? A semivogal ela é quase uma vogal, né? Ela não tem a mesma força que a vogal. Mas vamos só relembrar aí. Quais seriam as nossas vogais? A, E, I, O, U. Eu preciso lembrar realmente isso, professora? É interessante que sim. Porque aí você vai entrar na parte das semivogais. Qual é a diferença básica de vogal e semivogal? Primeiro que a vogal é o núcleo de uma sílaba, então não existe sílaba sem vogal. A quantidade de vogal será a quantidade de sílabas que você terá em uma palavra, tá? Diferente da semivogal, que ela sozinha não vai ter força. Então, normalmente a vogal é mais forte, enquanto a semivogal é mais fraca, tá? A vogal forte tem um som mais forte, a semivogal tem um som mais fraco. Então, vogais nós temos A, E, I, O, U. Exatamente. Já semivogais, elas só são representadas pelo E, I, O, U. Exatamente. O A não vai ser semivogal, ele sempre será vogal. Aí fica mais fácil de identificarmos, tá? O que mais aparece, as que mais aparecem como semivogais são I e U.
né? Inclusive, a gente aprende lá na educação infantil que semivogais são I e U. Aí a gente fica preso a essa informação, mas não é. Tá? Por exemplo, deixa eu primeiro explicar, perdão. Então, a semivogal, ela sempre vai aparecer junto com uma vogal, ela nunca vem sozinha. Então, nós temos aí, numa mesma sílaba, você pode ter uma vogal junto com uma semivogal, tá certo? O que não pode acontecer são duas vogais numa única sílaba. Por exemplo, saída, saída. Observem que o I, ele tem tanta força quanto o A. Então, nesse caso, nós temos duas vogais. E aí, como são duas vogais, eles ficam obrigatoriamente em sílabas diferentes. Eles não podem ficar na mesma sílaba, porque eu só posso ter uma vogal por sílaba, ok? No entanto, a semivogal, ela sempre vem acompanhada de uma semivogal, como é o caso de caixa, caixa, cai. Observe que a sílaba, ela é representada, né? A separação que a gente vai aprender em outra aula, ela é representada pela pausa. Então, observe que quando eu digo saída, saída, eu tenho 3 sílabas, certo? Saída. Diferente de caixa, cai, caixa. Então, eu tenho aí esse cai, onde eu tenho uma vogal e uma semivogal juntas. Jamais você vai encontrar duas vogais na mesma sílaba, ok, gente? Isso aí já vai ser a base para os encontros vocálicos, não se preocupem. Tá, então vamos só revisar. Vogal sai livremente pela boca. Consoante sempre vai encontrar um obstáculo, tá? E a semivogal, ela tem, são E, I, O, U, com menos força do que a vogal e sempre estará acompanhada de uma vogal. Tá certo, gente? Tranquila, não é? Então aí, por exemplo, nós temos, vamos analisar. Quando eu digo assim, coisa, coisa, então eu vou ter. Observem que o i, o i e o u, quando eles estão junto do e ou do o, você vai ver que o i, nesse caso, sempre vai ser semivogal, né? Então você vai ter coisa, coisa. Então o o, que é o mais forte, é a vogal, e o i, que é o mais fraco, é a semivogal, tá? Agora, professora, mas e o caso do né? Que a senhora falou aí que é semivogal. Então, por exemplo, quando você diz mãe, mãe, é um único som, é uma única sílaba, não tem pausa. Então, mãe, e eu tenho o A e o E. Observe que nem tem I e nem tem U. No entanto, elas ficam na mesma sílaba. Então, tanto, no caso o AI, que ele sempre vai ser a vogal, né? E ele tem mais força, você percebe que ele é o mais forte. Então, o A vai ser a vogal e o E será a semivogal. Perceberam, gente? É muito tranquilo. Então, essa é a nossa base para os próximos assuntos, que ainda estarão dentro dessa parte de fonética e fonologia. Tá certo? Então, resolvam questões. Eu vou disponibilizar lá no nosso Instagram questões referentes a esse assunto. Resolvam questões para que na próxima semana vocês assistam às aulas sobre encontros vocálicos, dígrafos, encontros consonantais, tá certo? E a partir daí, separação silábica, para só então estudarmos a acentuação gráfica. E você vai perceber como vai facilitar o seu estudo. Tá certo, gente? Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o like, deixa um comentário. Se você não entendeu alguma coisa, coloca aí no comentário que eu vou explicar para vocês, tá? Se for necessário, a gente faz um outro vídeo, faz um short, um videozinho mais curto, tá? Vou colocar vídeos curtos também para dar mais exemplos de palavras aí, pegar palavras aí para a gente analisar a quantidade de letras e de fonemas. Se vocês tiverem aí interesse, deixa aí nos comentários que eu faço vídeos mais curtos fazendo essa análise para vocês. Tá ok, gente? Até o próximo vídeo!